Naruto foi enviado para uma outra dimensão e o Kawaki vai colocar o seu plano de extermínio dos Otsutsukis em prática, o que significa que a guerra em Konoha finalmente vai acontecer. Principalmente agora que o Hokage da vila foi aprisionado e, além disso, o Daemon teve a sua primeira interação com a Himawari e notou um potencial absurdo dentro dela, mas o que poderia ser? O Koji também voltou a dar as caras e já temos algumas informações sobre o seu exército de seres do 10 Caudas. De qualquer forma, hoje vamos discutir todo o capítulo 77 de Boruto, então fica até o final porque tem muita coisa para ser discutida e esse vídeo vai ser bem longo. Então, mano, não se esqueça de deixar o like, esse vídeo deu um trabalhão para fazer, e também não se esqueça de se inscrever no canal, todo apoio é muito bem-vindo. Pois bem, então galera, o capítulo começa exatamente de onde parou o último, com o Kawaki ordenando que o Momoshiki saísse. O Boruto questiona sobre suas ações, mas o Kawaki afirma que estava falando com o Momoshiki e não com ele. Até a Sarada tenta lembrar que estavam numa missão, mas o Kawaki a corta e diz que um Otsutsuki não liga se estavam no meio de algo ou não. Nesse momento, o Shikamaru interfere e pede para o Kawaki se recompor, que por sua vez responde que o seu instinto estava dizendo que o Momoshiki estava tramando algo, além de ter pedido para os espectadores ficarem de fora, ou seja, todo mundo que não conseguia sentir o Momoshiki e o perigo dele como o Kawaki. E mano, isso aqui abre um ponto muito interessante, pois nos faz lembrar de alguns capítulos atrás, quando o próprio Kawaki notou a presença do Momoshiki no Boruto. Porém, o engraçado é que o Sasuke também teve essa mesma sensação, lembrando do dia em que também a sentiu. Então, até o momento, apenas Sasuke e Kawaki conseguiram sentir a presença do Momoshiki, o que pode colocar o Sasuke numa rota de colisão direta com o próprio Kawaki, pois vejam bem, o Sasuke já afirmou que vai tomar a frente da situação de agora em diante. Ele ficou fora da batalha contra o Koji, onde o Kawaki teve que matar o Boruto. O próprio Sasuke se sente culpado pelo Kawaki ter carregado esse fardo e passa sua bandana pro Boruto. Mano, a gente sabe que no futuro o Boruto está com as vestes do seu mestre, ele tá com a sua bandana simbólica que acabou de receber em definitivo, a capa dele, a espada, numa cena onde o Boruto afirma que ainda era um shinobi e o ninja que ele mais admira e se espelha é o Sasuke, tendo em vista que provavelmente o Sasuke não passou essa bandana pro Boruto à toa, parecendo muito mais uma despedida, e que o Sasuke é o único além do Kawaki que mostrou essa capacidade de sentir a presença do Momoshiki. Na minha opinião, o Sasuke realmente vai acabar lutando com o Kawaki e pode até ser morto. E vamos aos pontos, o Sasuke não vai ficar parado ao saber que o Naruto, o Hokage, o seu melhor amigo, foi aprisionado numa outra dimensão. Provavelmente o fato do Sasuke também conseguir sentir o Momoshiki, mesmo que de leve, não foi à toa. Isso pode significar que, diferente de todos os outros, o Sasuke também consegue sentir a ameaça vindo diretamente do próprio Boruto, e se o Kawaki acabar descobrindo isso, ele pode julgar o Sasuke por ser o mestre do Boruto, conhecer e saber da ameaça do Momoshiki, e mesmo conseguindo senti-lo assim como ele, diferente das outras pessoas, não tem coragem de matá-lo. E sabemos que o Sasuke prometeu parar o Boruto de qualquer forma caso o Momoshiki aparecesse, mas, sinceramente, não acho que o Sasuke conseguiria matar o Boruto, o que poderia fazer o Kawaki e o Sasuke terem até uma luta com um significado bem interessante, de um irmão contra o mestre do Boruto, e os dois sabendo e sentindo na pele a ameaça do Momoshiki, com um tendo coragem de matá-lo e terminar o serviço e o outro não, fora que o Sasuke também teve um passado de revolta e seguindo por um caminho obscuro. Logo, ele como ninguém deve entender o Kawaki, ou seja, essa luta tem tudo pra rolar, e caso o Sasuke acabe morrendo, aquela cena do Boruto colocando bandana do Sasuke com a sua capa e espada teria um significado ainda maior, já que mesmo com o Kawaki tendo matado o Uchiha, o seu aluno estaria ali para carregar o seu legado. Passaria também um filme na cabeça do Sasuke ao enfrentar o Kawaki e ver como ele mesmo era mais ou menos no passado. Eu sei que não é a mesma situação, mas o Sasuke iria ver como uma pessoa fica quando está indo por um caminho obscuro. E só fazendo uma observação, o Sasuke conseguiu sentir a presença do Momoshiki no início do mangá claramente com o seu Rinnegan, e recentemente ele até lembra dessa ocasião, mas
mesmo com o seu Rinnegan destruído, ele ainda conseguiu se lembrar dessa sensação, mas isso não significa que o Rinnegan do Sasuke tenha retornado, porém, eu pensei em algumas possibilidades. A primeira é que apesar do Rinnegan do Sasuke estar destruído, a sensação e tudo que ele sentiu naquela ocasião ainda estão intactas nele. A segunda é que mesmo com o Rinnegan destruído, talvez ainda tenha sobrado alguns resquícios desse olho, e mesmo sendo impossível dele recuperá-lo, o que restou ainda é o suficiente para ele sentir a mesma sensação da outra vez com o Momoshiki. E a última, menos provável, mais viajada, porém até que interessante, seria de que o Rinnegan do Sasuke está se regenerando de alguma maneira aos poucos e ele pode ter recuperado em parte ou completamente o seu doujutsu. No entanto, como uma forma de recurso secreto e carta na manga, ele ainda não contou para ninguém, nem mesmo pro Naruto. E com o Naruto fora de cena e o Kawaki muito mais poderoso, cara, eu não veria nenhum problema do Sasuke com o Rinnegan lutando contra o Kawaki, dando tudo de si numa última grande batalha. E mesmo que ele acabe morrendo ou ficando em coma ou gravemente ferido, seria muito interessante o Kawaki numa luta com ele e do nada o Sasuke usa o Rinnegan como uma carta na manga. Fora que seria mais um motivo pro Kawaki querer matar o Sasuke, pois se ele tiver o Rinnegan, poderia conseguir ir atrás do Naruto, mas sinceramente eu acredito mais na primeira possibilidade que comentei. O Sasuke realmente só deve lembrar da sensação que ele teve quando tinha o Rinnegan. E sim, galera, eu levei minutos pra falar do Sasuke que nem apareceu no capítulo, pra vocês verem que esse vídeo vai ser bem longo. Continuando, o Shikamaru então faz uma jogada de mestre e fala pro Kawaki se lembrar do rosto do Naruto quando viu seu filho morto, o que faz o garoto soltar o Boruto e desistir da ideia por enquanto, da ideia de confrontá-lo. E galera, eu sei que pode parecer uma cena meio boba e aleatória, mas retrata bem o quão inteligente e ligado nos detalhes o Shikamaru é, já que ele já tinha dito que Konoha não poderia controlar mais o Kawaki e que a única forma de mantê-lo sob controle era garantindo a segurança do Naruto, ou seja, o Shikamaru sabe que o Naruto é o ponto fraco do Kawaki, então ele usou desse ponto para evitar que algo pior acontecesse nessa ocasião. E isso também mostra bem o quão importante o Shikamaru vai ser para a vila agora que o Naruto está preso numa outra dimensão, mesmo que o Kakashi acabe voltando ao cargo momentaneamente, já que ele foi o último Hokage antes do Naruto, o Shikamaru ainda vai ter um papel bem ativo, ou seja, nessa questão Konoha está em boas mãos. Logo depois o Kawaki vai embora da casa onde eles estavam e a unidade sensorial não conseguia mais rastreá-lo, pois ele tinha suprimido seu chakra. Sim, a mesma coisa que ele fez quando fugiu da vila para encontrar com o Koji. Porém aqui a gente tem uma questão que eu vi poucas pessoas comentando, que é justamente o fato do mangá estar mostrando que o Kawaki está ficando cada vez mais poderoso. O próprio Boruto diz que conseguia senti-lo, que estava por perto, mas não conseguia identificar sua localização exata. Detalhe que o Shikamaru pede ao Boruto para rastreá-lo da mesma maneira que ele fez anteriormente quando o Kawaki fugiu da vila. E isso significa uma coisa: o Kawaki está melhorando cada vez mais as suas habilidades provenientes do karma e do fato dele ser um Otsutsuki, já que quando ele deixa Konoha, mesmo nunca tendo utilizado essa habilidade de suprimir o chakra, ainda diz que aquilo provavelmente foi instinto. O Amado já tinha revelado que com o tempo, se treinarem, Boruto e Kawaki iriam se fortalecer ainda mais. O Boruto não conseguiu identificar a localização exata do Kawaki. Obviamente que o Sukuna Rekona pode ter contribuído para isso, já que se encolhendo fica ainda mais difícil de o detectar. No entanto, o Kawaki está claramente evoluindo em todas as outras habilidades. O seu doujutsu está evoluindo cada vez mais, estando bem perto de atingir o estágio completo, e ele usou com facilidade e sozinho ninjutsu de espaço-tempo. Lembrando que o próprio Koji, capítulos atrás, antes de dividir o 10 caudas, havia afirmado que o Kawaki e o Boruto em breve dominariam a habilidade de abrir portais e que seria um perigo eles irem até o Jubi. Então, o Kawaki tá ficando cada vez mais poderoso e se acostumando com as suas habilidades. E galera, nesse momento, quando o Boruto sai na sacada para tentar ver onde o Kawaki tinha ido, a Eida também sai para fora, e o Mitsuki, que estava na outra casa com o Konohamaru, nota que ela tinha saído e olha em sua direção.
mas o Konohamaru pede para ele não olhar, pois iria ser seduzido de novo. E cara, esse ponto me despertou uma pequena curiosidade com relação a uma possibilidade. De acordo com a visão do Boruto, o Mitsuki vai enfrentar o Kawaki utilizando o Seninka, sendo com certeza uma pedra no sapato dele. Porém, o que isso tem a ver com a cena do Mitsuki olhando para Eida? Vocês repararam que o mangá tá dando muito foco pro Mitsuki apaixonado pela Eida, sendo a primeira vez que ele se sente dessa forma. Pela visão do Boruto, o Mitsuki vai ser um dos principais adversários do Kawaki nessa luta, e eu tô sentindo muito que a Eida vai acabar interferindo. Quando o Kawaki fugiu, a Eida meio que ficou do lado dele e disse que o Kawaki não era criança. Além disso, ela teve uma troca de farpas com o Boruto, pedindo para ele não dar ordens a ela e que não era nada atraente ele ser tão ríspido. A Eida ainda diz que se o Boruto tentasse impedi-la de fazer o que quer, ela não iria ser simpática com ele. E olha, eu não quero viajar demais ou especular muito, mas eu acho que tem grandes chances da Eida acabar ficando do lado do Kawaki quando ele se rebelar contra Konoha, o que justificaria esse foco no Mitsuki estar apaixonado por ela, fazendo com que mesmo ele utilizando seu poder máximo, não possa fazer nada caso a Eida ordene e fique ao lado do Kawaki. Seria até uma jogada bem intrigante, pois o Daemon não pode ficar contra o Kawaki, já que ele é bem poderoso e o roteiro precisa justificar de alguma forma o Daemon ficar fora dessa batalha, ou iria diminuir drasticamente a ameaça do Kawaki. E eu sei que o Daemon provavelmente vai se aproximar da Himawari, mas calma que eu já vou chegar nesse ponto. No entanto, essa questão envolvendo o Mitsuki tá me chamando muita atenção. Será que a Eida vai ficar do lado do Kawaki e fugir da vila com ele? O fato é que nitidamente o Mitsuki foi um dos maiores afetados por essa habilidade. Enfim, veremos. E cara, eu tava pensando aqui, é muito bizarro esse poder da Eida. É como o Shikamaru disse alguns capítulos atrás, ela pode fazer o que bem entender e se quisesse poderia dominar todo mundo ninja facilmente, mas ao mesmo tempo que o Shikamaru está tomando a decisão correta de deixá-la fazer o que bem entender, deixando ela ir fazer compras com a Sarada e a Sumire, eles precisam rapidamente encontrar um equilíbrio, pois podem acabar perdendo o controle da situação. Por isso que eu acho que vai chegar em um ponto que Konoha vai ter que dizer não para Eida em alguma situação, e aí ela vai simplesmente virar as costas para a aldeia. Por isso que eu acho que existem grandes chances de ela ficar do lado do Kawaki, mas também o mangá soltou uma pontinha de dúvida sobre o verdadeiro sentimento da Eida pelo Kawaki nos últimos capítulos, ela questionando o sentido disso, então é realmente difícil de tentar descobrir o que vai acontecer. Continuando, finalmente é mostrado o que está acontecendo na dimensão do Jubi. O Bug tá bebendo todas e enchendo a cara enquanto várias daquelas criaturas estão sendo criadas. É possível ver que mais e mais continuam se formando, e detalhe que o Bug chama eles de algo como garras sujas. Na versão oficial em inglês é basicamente isso mesmo, e é revelado que atualmente existem mais de 1000 desses seres, só que o número continua aumentando cada vez mais. Code afirma que adoraria atacar Konoha com eles, mas que por conta da Eida não é possível. Isso me faz pensar que os dias da Eida em Konoha podem estar realmente contados, pois o Code não poderá atacar enquanto ela estiver lá. Então, como provavelmente estamos perto de um time skip e o Kawaki deve ir embora da vila, tô achando que a Eida vai com ele, mas é só teoria. O fato é que pro Code atacar, a Eida não pode estar na vila, ou então só se uma oportunidade bem específica for criada, já que, como eu disse no último vídeo, como vai ter uma batalha entre Kawaki e a vila, por ele ter aprisionado o Hokage, seria a chance perfeita pro Code invadir e criar ainda mais caos. Se a Eida não der a mínima para isso de alguma maneira e se isolar na sua residência onde ela está, o Code poderia atacar para criar um estrago. E olha, eu nem acho isso impossível, pois como eu disse, se a Eida se recusar a se envolver, o Daemon também vai, e ele precisa ficar de fora dessa luta, a não ser que o roteiro implemente um elemento surpresa. Lembrando que o Code diz que está guardando alguns desses seres, então ele não precisa usar todos no ataque à vila. A Eida também conta tudo que o Code está fazendo para o Shikamaru, reprovando a atitude do seu antigo parceiro. E mano, nesse momento, a Eida dá um grito que assusta o Shikamaru, pois ela estava experimentando uma roupa numa loja, com o Shikamaru garantindo que cobririam todas as despesas da Eida.
Shikamaru, deixa só a Temari saber disso. Brincadeiras à parte, teoricamente é a vila que está custeando os gastos da Eida, pois ela é crucial para a aldeia, e não podem irritá-la, mas ainda assim, eu acho que a Temari não ia gostar nada disso. E então, finalmente, chegamos a um dos principais pontos do capítulo, a parte envolvendo o Daemon, Boruto e Himawari. E olha galera, antes da gente falar disso, porque vai ser uma longa conversa, eu já adianto que eu não vou falar o que muita gente quer ouvir, não vou ficar teorizando sobre poderes da Himawari, e eu vou dar a minha sincera opinião sobre o que provavelmente está acontecendo, o que pode ser decepcionante para quem está hypando muito essa questão envolvendo a Himawari, mas você não é obrigado a concordar comigo e os comentários estão aí para você emitir a sua opinião. Pois bem, o Boruto e o Daemon estavam observando as garotas de longe e o Boruto reclama do tempo em que estavam esperando e o fato daquele local ser um mundo completamente à parte dele, afinal era uma loja de roupas femininas. O Daemon não deixa essa passar e diz que não era de se admirar que o Boruto não fosse tão popular, e ainda diz que o Boruto era fraco, não tendo nenhuma qualidade. Detalhe que ele diz tudo isso sentado nos ombros do Boruto, o moleque é muito folgado. Eu até admito que eu tô adorando essa relação meio que irmãozinhos do Boruto e do Daemon. A real é que nem tem motivos pro Boruto não se dar bem com ele, afinal, por ser muito poderoso, a gente acaba esquecendo que no fim, o Daemon é só uma criança e o Boruto não é nem de longe tão ranzinza quanto o Kawaki. E nesse momento, o Daemon solta uma frase que poucas pessoas estão levando em conta e que acaba tendo muita relação com o caso da Himawari, pois após criticar o Boruto, o chamando de fraco, o Daemon diz que não tinham lutadores decentes em Konoha e que todas as pessoas que ele teve contato quando chegou na estação de trem também eram insignificantes. O Boruto até diz que era para ele esperar para ver o Naruto e o Sasuke, mas o ponto que já temos que destacar aqui é: o Daemon não esperava encontrar ninguém minimamente poderoso ou com potencial em Konoha por essas palavras dele. Ele já estava convencido que não haviam lutadores decentes na vila, principalmente naquela situação, numa loja aleatória. Ele não esperava encontrar mais ninguém forte, muito menos onde se encontrava, mas calma que iremos aprofundar mais isso aqui daqui a pouco. O Daemon então repentinamente sente algo e sai correndo pela loja, saindo dela e se deparando com a Himawari. Ele então, bem surpreso, pergunta quem era ela, e quando o Boruto chega no local e o Daemon se dá conta que eles eram irmãos, o Daemon tenta atacar Himawari, ficando surpreso quando ela não desvia, e por conta disso, ele a questiona, afirmando que deveria ser algo simples para pessoas como ela fazer. O Boruto diz que a Himawari não era ninja e que nem sabia lutar, o que surpreende o Daemon, e quando ele para analisar melhor a situação, chega à conclusão que a Hima era realmente fraca, porém, ele se pergunta o que era aquela intensidade que ele sentiu vindo dela. E mano, vamos lá. Primeiramente, precisamos entender que o Daemon consegue sentir o potencial e o nível de poder e combate dos outros. Assim que chega em Konoha, ele testa o Boruto e o Kawaki. Mesmo que ele quisesse mostrar quem é que manda, ele também queria testá-los. Além disso, o próprio Daemon admitiu que o Code realmente era superior ao Jigen sem limitadores. Ou seja, precisamos amenizar um pouco essa atitude do Daemon em sair da loja desesperado para encontrar Himawari, já que, como eu disse anteriormente, um pouco antes dele ir até a Hima, o Daemon comenta que não tinha ninguém forte na aldeia. O fato dele ter ido rapidamente para fora é porque ele já não esperava encontrar ninguém com potencial em Konoha, e porque o local em que ele estava era o último lugar que o Daemon imaginava encontrar alguém nesse nível. Além disso, o Daemon não se assustou em nenhum momento com a Himawari. Nessa situação com a Himawari, nitidamente o fator de mais destaque foi a surpresa, mano. O Daemon não esperava encontrá-la naquela ocasião e ficou surpreso pelo seu potencial e por ela não ter desviado. Ele sair correndo desesperado da loja é porque ele simplesmente queria encontrar essa pessoa. Estamos falando do mesmo garoto que, assim que saiu da sua cápsula quando estava preso, foi rapidamente montar no Code. Assim que chegou em Konoha, foi logo atacar o Boruto e o Kawaki. Ele é ligado no 220 e só fez o que fez nesse capítulo porque ele não sabia quem era aquela pessoa e também porque ele já tinha se convencido de que não tinha mais ninguém forte em Konoha. Outro detalhe é que quando ele parou para analisar melhor, o Daemon viu que a Himawari realmente era fraca e se questionou sobre a intensidade que sentiu antes, ou seja, meio que ficou subentendido que provavelmente não é um poder bruto que o Daemon sente na Hima, e sim
potencial reprimido, pois se, por exemplo, fosse o Naruto na época que tinha Kurama e o Daemon encontrasse e se surpreendesse com a quantidade de chakra vindo dele, o Daemon iria sentir aquilo a todo instante, pois era algo de dentro do Naruto bem intenso e o Daemon tem essa capacidade específica de sentir o potencial e o poder interno das pessoas. Mas, pelo que foi mostrado, o Daemon sentiu algo bem específico e momentâneo. Aparentemente não tem nada dentro da rima, por assim dizer, e muito provavelmente o Daemon se surpreendeu com o potencial e instinto de combate da Himawari, como se ela fosse um diamante a ser lapidado. E pra gente entender isso melhor, precisamos deixar uma coisa clara de uma vez por todas, e eu sei que isso vai acabar incomodando alguns e outros vão interpretar errado, então eu vou escolher bem as minhas palavras, mas vocês estão ligados que a Himawari possui um instinto de combate muito superior ao Boruto base, né? Tipo, isso nem é discutível, ela tem mais potencial nesse sentido do que o Boruto, e eu sei que muitas pessoas vão falar que o Boruto é um Otsutsuki, coisa e tal, mas calma, eu não tô falando que o Boruto base é mais fraco que a Himawari, não é isso. Ele é um gênio desde criança, domina 3 elementos, diversas técnicas, e o próprio Kakashi disse que ele herdou a genialidade do Minato e a imprevisibilidade do Naruto, mas quando a gente fala de instinto de combate e agressividade, a Himawari possui mais, só que ela ainda não trabalhou isso. Quando a gente pega o Boruto base, ele é uma pessoa que equilibra muito a impulsividade com o lado racional. Ele é muito poderoso, mas não é tão agressivo, no sentido de postura de batalha, diferente da Himawari quando está séria e com raiva. Desde a história do dia que o Naruto se tornou o Hokage, já foi deixado claro que quando a Himawari se irrita, ela consegue liberar um potencial gigantesco, colocou medo no Boruto e até na Kurama, mano. Além de ter sido rápido o suficiente pra botar o Naruto pra dormir, e calma, eu sei que o Naruto não esperava por aquilo, e era sua filha, ele nitidamente estava com a guarda baixa, não iria fazer nada com ela, mas a Himawari nitidamente possui um poderoso Byakugan e tem uma concentração, intensidade e agressividade muito grandes. Vamos lembrar que os Hyuga possuem o melhor taijutsu de Konoha, algo que inveja até mesmo o Lee. O punho suave é um estilo de combate muito poderoso, e se a pessoa desenvolver isso, ela vai se tornar um mestre em luta corporal, um exímio lutador. E além disso tudo, a Himawari claramente possui a agressividade e intensidade necessários para levar esse estilo de combate ao nível mais alto possível. Imagina quando a Hima conseguir lutar daquela maneira que ela fica quando está com raiva. E se a gente lembrar, o Daemon estava se queixando de não ter lutadores decentes na vila. Na versão em inglês, ele também fala isso, e até na versão em espanhol, ele dá a entender que não iria encontrar e conseguir um combate decente com alguém na aldeia. Na minha visão, o Daemon estava procurando um bom lutador, e tipo, eu sei que se você é muito poderoso, como o Boruto é, você pode proporcionar uma boa luta. Só que, mano, o Daemon consegue sentir o potencial e poder de todo mundo. Ele ainda não viu o Boruto na sua forma Borushiki, e nem o Kawaki, que possui diversos poderes. Conseguiu assustar o Daemon. Logo, provavelmente ele não consegue sentir o potencial máximo Otsutsuki deles se não ativarem o Karma. O Koji pressionou o Boruto para liberar o seu potencial na luta da floresta, então sabíamos que o Boruto e o Kawaki são mega poderosos. Muito provavelmente, quando o Karma está desativado, o Daemon não sente o potencial do Boruto completo. Isso não sou eu que estou dizendo, e sim o mangá. Eu acho muito difícil que o Daemon tenha sentido o poder deles e não tenha pelo menos sentido curiosidade. Claro que a gente sabe que ele tá provocando o Boruto, mas, no fundo, o Daemon sabe que o Boruto e o Kawaki não são tão fracos assim. Ele tem noção que, por serem Otsutsukis, eles têm algum poder e são ameaças para sua irmã. De qualquer forma, não devemos levar tão ao pé da letra a surpresa do Daemon ao encontrar a Hima, só porque ele nunca ficou dessa forma, nem com Boruto, nem com Kawaki, nem com o Koji. Muito claramente, a sua surpresa foi muito mais por conta da situação do que qualquer outra coisa. E como eu disse, ele mesmo quando se acalmou, viu que a Hima era realmente fraca, e logo depois até o Boruto cita que a Hima tem um outro lado quando fica brava. Desde que o Daemon foi apresentado, era muito discutido e provável que ele e a Himawari tivessem uma amizade, mano. Principalmente quando ele foi pra Konoha. Se for desejo do autor,
fazer com que o Daemon tenha uma amizade com a Himawari, é muito mais inteligente você criar uma situação onde o Daemon enxergue um potencial de combate grande na Himawari para minimamente respeitá-la e até ter curiosidade para ficar de olho nela, até se aproximando, já que se ela fosse uma qualquer, nem teria motivos para ele se aproximar da Himawari e manter uma amizade. Até nessa parte em que eles se encontram, eles deixam bem claro um possível futuro interesse amoroso do Daemon pela Rima, então tem grandes chances disso acabar virando uma relação onde o Daemon vai acabar tendo uma queda por uma garota que tem um potencial grande e ficar, entre aspas, sob controle dela por respeitá-la quando ficam no seu jeito mais sério. Nesse capítulo, o Daemon também critica o Boruto por reclamar de estar numa loja para garotas, dizendo que ele não era popular por isso. Logo, já vimos que o Daemon não tem problemas em ficar em locais assim, então numa futura possível amizade com a Rima, isso não seria um problema. O que nos leva para o último ponto com relação a esse tópico. O mangá já está há algum tempo dando a entender que a Himawari vai ter alguma função mais ativa. Há alguns capítulos ela comenta sobre a sua vontade de virar ninja e ajudar o seu irmão, e os seus pais foram levados para outra dimensão. Reparem também que a Rima nesse capítulo foi fazer compras, e quando chegar em casa não vai encontrar os seus pais e vai notar que o retrato deles quebrou, ou seja, algo aconteceu. Se a Himawari ficou mega pistola quando seu urso de pelúcia rasgou, imagina quando ela descobrir que os seus pais foram presos pelo seu irmão. Então, eu acho que o mangá só tá preparando o terreno pra isso, porque cara, não faz sentido pra mim, por enquanto, vejam bem, por enquanto, com essas informações, hypar a Himawari como se ela tivesse uma Kurama da vida dentro dela ou algo do tipo, pois não se esqueçam que é um mangá mensal, com foco no Boruto e Kawaki, personagens com mega potencial que estão na fila há anos da nova geração, como a Sarada e o Mitsuki, ainda não começaram a ser mais desenvolvidos e explorados. Então, eu acho difícil que a Himawari tenha um papel tão grande. Ela pode ser mais ativa, até acho que vai, porque o mangá tá criando umas situações, porém, algumas pessoas estão tratando ela como se fosse mais poderosa que o Boruto, que é um Otsutsuki, só pela surpresa do Daemon. Como eu disse, tudo é questão de contexto e situação. Se a galera interpretar e tentar ligar tudo, vai fazer sentido sim ele ter se surpreendido tanto com a Himawari e não com o Boruto, Koji ou Kawaki. Claro que dependendo da vontade do autor, tudo pode mudar. Não tem qualquer problema em mudar de opinião caso novas informações sejam reveladas, assim como eu sempre fiz aqui. Mas, por enquanto, eu acho que esse encontro dela e surpresa do Daemon foi principalmente por dois fatores: contexto, a situação em que eles estavam e a necessidade de criar uma primeira impressão do Daemon com a Himawari, para quem sabe formar um laço de amizade onde o Daemon respeite minimamente a Rima e não a veja como uma qualquer assim como os outros. Se pararmos para pensar que o Naruto e a Hinata foram presos, faria sentido sim a Rima ter a proteção do Daemon, que iria respeitar a Rima por ela ter uma outra face, uma face mais agressiva, intensa e com um potencial absurdo para combate. Lembrando que estamos falando do Hyuga, que possui o melhor taijutsu de Konoha, podendo proporcionar ótimas lutas, mas essa é só a minha opinião, deixe a sua aí. Só uma última observação, eu também pensei na possibilidade de ter acontecido alguma coisa com a Himawari na rua no momento em que o Daemon a sentiu, pois se a gente vê, quando o Daemon vai lá pra fora e vê a Himawari, ela estava normal, só estava voltando das compras. Mas, e se aconteceu alguma coisa com a Himawari em off que a gente não viu e que despertou aquele lado sério dela? Sei lá, mano, ela viu alguma coisa na rua ou ficou irritada porque esqueceu de algo. Eu não sei, essa parte aqui é uma viagem minha, mas eu acho que poderia ser um recurso que o mangá poderia utilizar mais pra frente. Mas enfim, eu também não acho que seja isso, só quis vir aqui compartilhar com vocês. O fato é que isso iria explicar o Daemon ter sentido esse potencial absurdo momentaneamente, e quando passou, ela já estava normal, aí o Daemon notou que ela realmente era fraca, mas isso aqui é só teoria. Logo depois, somos direcionados para a casa dos Uzumakis, onde o Naruto e a Hinata estão conversando e tendo um momento de paz, por enquanto. O Kawaki repentinamente chega, provavelmente usando o Sukuna Hikona aliado à capacidade de suprimir o chakra porque o moleque aparece do nada.
ele reclama da equipe de detecção de chakra. O Kawaki começa a conversar com o Naruto e diz que ele mudou a sua vida, dando sentido para ele. O Naruto afirma que ele estava exagerando e diz que o Kawaki sempre teve um bom coração, disposto a se sacrificar pelos outros, como quando ele protegeu a Himawari. O Kawaki continua dizendo que o seu mundo gira em torno do Naruto, mas que enquanto os Otsutsukis viverem por aí, pessoas como Naruto seriam as primeiras a morrer. E nesse momento, algo muito importante acontece, pra mim uma das falas mais importantes do capítulo que eu tô vendo pouquíssimas pessoas comentarem, que é quando Naruto diz que é dever dos ninjas lidar com os Otsutsukis e essas ameaças, e o Kawaki responde dizendo que os ninjas são sempre os primeiros a morrer, o que pode dar uma grande dica do futuro desejo do Kawaki em acabar com a era dos ninjas, já que no momento ele quer acabar com os Otsutsukis, mas futuramente também vai querer acabar com os ninjas, e a gente tem uma pequena pista de um dos possíveis motivos para o Kawaki desejar isso, justamente o fato dos ninjas serem inúteis contra ameaças nível Otsutsuki, algo que eu já tinha falado num vídeo passado e que poderia ser uma das razões do Kawaki querer acabar com o sistema Shinobi. O Kawaki então revela o seu grande plano, ele vai exterminar todos os Otsutsukis que restaram. O Naruto logo se liga que o Boruto estava na mira e o Kawaki diz logo depois que se sentiu culpado por ter falhado em matar o Boruto, o que deixa a Hinata completamente arrasada, o dando um tapa. Hinata continua e diz que ninguém decente pensaria dessa forma, e o Kawaki afirma que só um louco poderia matar o seu próprio irmão. Ele diz que está decidido e que mesmo que o odeiem para sempre ele fará isso. Quando Naruto fala que não deixará isso acontecer e que o Kawaki teria que o matar primeiro, inesperadamente o Kawaki abre um portal e manda o Naruto e a Hinata para uma outra dimensão. Nesse momento, o porta-retratos da família Uzumaki quebra, o que significa um mau presságio. Mas galera, vamos lá, para onde será que o Kawaki mandou o Naruto e a Hinata? Eu tenho visto muita gente afirmando que eles foram mandados para a dimensão do Daikokuten, e apesar de ser uma possibilidade bem legal e que eu já tinha pensado meses atrás num vídeo que eu estava fazendo, por enquanto não acho que seja isso. Já foi estabelecido que apenas objetos são enviados para essa dimensão. O próprio Ishiki explica que tudo que ele encolhe é enviado para esse espaço onde o tempo não flui e ele pode invocar quando quiser. Se o Ishiki pudesse simplesmente mandar alguém para uma dimensão particular, pois é uma dimensão do seu doujutsu, ninguém poderia encontrar essa pessoa. Fora que seria muito mais fácil para o Jigen, quando invadiu a casa dos Uzumakis, mandar o Naruto para essa dimensão, para não incomodá-lo, pois seria certeza que ninguém iria até lá, mas ele o mandou para uma dimensão comum, e sim, o Jigen podia usar o Daikokuten como quando ele invocou a mesa que a Delta destruiu. Além disso, a única maneira do Kawaki ter mandado o Naruto e a Hinata para essa dimensão é se realmente for possível enviar algo para lá por meio de portais e não diminuindo com o Sukuna Hikona. Mas, como eu disse, se isso fosse possível, se fosse uma dimensão que o Ishiki e o Jigen pudessem simplesmente ter acesso por meio de portais, eles poderiam ter usado esse recurso em outras ocasiões. Então, não acredito que eles foram para lá. Só se for estabelecido nos próximos capítulos que o Kawaki pode mandar algo para esse espaço por um portal comum e não encolhendo, o que não é difícil visto que o Kawaki vai se fortalecer cada vez mais e era um receptáculo perfeito. Então eu não acho impossível essa possibilidade do Daikokuten e até prefiro, só que eles precisam estabelecer isso nos próximos capítulos, porque até o momento não seria possível mandar pessoas para lá. No momento, acho mais provável que o Kawaki tenha mandado o Naruto e a Hinata para um local mais confortável, pois ele só os mandou para lá para não interferirem, não significa que não deseja que eles fiquem em segurança e confortáveis, na companhia um do outro, sem ficar congelados numa dimensão onde o tempo não flui. Provavelmente o Kawaki enviou eles para uma dimensão onde eles tenham acesso à água e à comida. Ou então ele acha que vai conseguir concluir o trabalho rapidamente e não pensou que poderia demorar. Aliás, vocês repararam que o Kawaki disse que iria exterminar cada Otsutsuki que existe. Atualmente só existe ele, Boruto, Eida, Daemon, os irmãos que foram um experimento tendo como base um Otsutsuki e o Shibai. Será que isso significa que o Kawaki tem planos para tentar investigar essa questão do Shibai ou até um arco em que ele vá até o planeta natal dos Otsutsukis? Pois como o time skip provavelmente está próximo e o Kawaki não vai ficar na vila depois do que fez, poderia ser um arco bacana dele longe de Konoha,
Para concluir, eu vou repetir o que eu disse no meu último vídeo, o fato do Kawaki ter dito no primeiro capítulo que mandaria o Boruto para o mesmo lugar que mandou o Naruto não significa necessariamente que o Naruto ainda estaria lá nesse momento, e sim que ele vai mandar o Boruto para um local que ele já mandou o Naruto. Ele tanto pode ou não estar lá. Na realidade, não faria sentido nenhum o Kawaki mandar o Boruto para a dimensão em que o Naruto está, pois ele não quer que o Boruto fique perto do Naruto, a não ser que seja a dimensão do Daikokuten, já que lá o tempo não flui, então não faria diferença, já que geral ficaria congelado. Inclusive, eu acho que existe grandes chances dessa cena do primeiro capítulo sofrer uma espécie de alteração. Não que o rumo vai ser diferente, mas pode ter alguns detalhes mudados, pois é muito natural que um autor vá mudando ou ajustando ideias e conceitos iniciais ao decorrer de uma obra. E o próprio Kishimoto, numa entrevista que ele deu em 2017 na Jump Fest, afirma que desejava que o início do mangá fosse feliz, mas mostrar que vai acontecer uma reviravolta sombria para prender a atenção do leitor. Logo, eu não acho impossível que algumas coisas sejam alteradas, então não é muito bom levar tudo que foi dito e mostrado nessa cena do futuro como uma regra absoluta. Obviamente que o rumo vai ser o mesmo, ou então seria muita sacanagem, mas claramente eles pegaram aonde queriam que a história chegasse no final, ou do meio pro final, e colocaram aquela cena. Alguns detalhes, alguns diálogos podem acabar mudando. Mas enfim, galera, basicamente é isso. Eu acho que esse aqui foi o vídeo mais longo do canal, eu não sei dizer, mas eu acho que esse aqui foi o vídeo mais longo que eu já fiz. Peço perdão pela demora desse vídeo sair, mas é que eu realmente queria fazer um vídeo bem detalhado e expondo todo o meu ponto de vista no momento. Futuramente eu ainda vou fazer mais vídeos falando de teorias, né, e de outros pontos que eu queria desenvolver um pouco mais, e também vídeos de outros tipos aqui no canal. Então eu peço para que vocês apoiem esses tipos de vídeos também no canal, e também esses vídeos longos. Se vocês querem que esses tipos de vídeos continuem aqui no canal, bem longos assim, para falar de algum capítulo que tem muita informação, mano, eu peço para que vocês deixem o like, sério, é a melhor forma de vocês me ajudarem, deixando o like, se inscrevendo e também comentando para dar uma engajada. Dessa forma vai ter valido muito a pena fazer um vídeo bem longo. Eu realmente espero que vocês tenham gostado, deixem aí nos comentários a opinião de vocês sobre o capítulo e sobre o que vocês acham que vai acontecer daqui pra frente. Eu vejo vocês numa próxima, fui!